Olá, eu sou Rita Menezes, professora do curso de RPG Suchá e professora do curso online Avaliação da Coluna, do básico ao avançado. Hoje eu vim aqui para falar mais sobre as hérnias de disco, mas para que você possa ter uma ideia mais real do que é a hérnia de disco, eu tenho que falar um pouco sobre as estruturas, né? Porque dor na coluna é uma situação que hoje em dia está muito frequente. Então, todos nós já tivemos ou teremos algum dia na vida uma dor de coluna, seja na cervical, que é a região do pescoço, seja na torácica, seja na lombar mais perto da cintura. Então, nós sempre teremos possibilidade de provocar uma lesão nessa região, seja no disco intervertebral, provocando as hérnias, ou seja, uma contratura de uma musculatura, ou uma lesão de um ligamento, ou uma situação articular. Então, o que a gente tem que verificar em cada caso, em cada paciente que chega no nosso consultório, o que nós temos que verificar é de onde está partindo esse sintoma e se esse sintoma está relacionado realmente a um problema de coluna ou se é um sintoma com uma lesão mais local, como é o caso de uma dor, por exemplo, no braço ou numa perna, né? Se é uma situação local ou se é uma dor irradiada vindo da coluna. Então, para que a gente possa começar a entender isso, eu vou começar a falar também em relação à estrutura da coluna. Então, a coluna vertebral, ela é uma estrutura central, onde ela é composta por 33 a 34 vértebras. Nas primeiras vértebras não tem disco entre uma e outra, né? Mas da segunda vértebra cervical, que fica aqui em cima, de C2, C3 até L5, S1, nós vamos ter os discos intervertebrais. O que são esses discos? Esses discos são estruturas que são cartilaginosas e o disco em si ele tem um anel fibroso em torno, né? Então, esse anel fibroso ele ajuda a conter um gel e esse gel é que dá uma das funções mais importantes da coluna, que é o amortecimento de carga. Assim como tem um gel num tênis de corrida para que haja um amortecimento de impacto, né? Na coluna nós temos esse gel nos discos intervertebrais. Então, entre duas vértebras, a cada duas vértebras nós temos um disco intervertebral entre elas. E esses discos eles vão servir para amortecer essas cargas, esses impactos. A única função do disco é essa? Não. No disco nós vamos ter também uma possibilidade de ter uma estrutura que nos dá uma sustentação, mas ao mesmo tempo ele permite que nós tenhamos uma flexibilidade. Então nós podemos fazer movimentos ou pequenos, sutis ou mais amplos, dependendo da função que a gente tenha que exercer, exatamente pela possibilidade que esses discos intervertebrais nos dão, né? Então, nós vamos ter uma possibilidade de uma sustentação e, ao mesmo tempo, uma flexibilidade. Então, quando a nossa coluna está bem, tudo funciona também muito equilibrado, né? De uma forma muito equilibrada. E os discos eles terminam servindo para evitar o atrito entre as vértebras e também para que a gente possa ter uma proteção maior quando sofremos um acidente, quando sofremos uma queda, né? Então, ele ajuda a fazer uma proteção. Agora, nas vértebras, nós temos um canal interno, né?
Porque a vértebra ela tem um corpo que fica na frente e um círculo que vai para trás. Então, entre esse círculo que se chama arco posterior e o próprio corpo da vértebra tem um canal, que então é um canal formado pelas vértebras e pelos ligamentos que estão entre as vértebras, então é um canal osteoligamentar. Esse canal ele serve para a passagem da medula espinhal. E a medula espinhal, ela é fundamental para que a gente possa receber estímulos nervosos, né? Para que a gente tenha sensibilidade, para que a gente tenha a sensação de dor, ou a sensibilidade, né, de um tato, né, de algum objeto que passe pela minha mão, ou pela minha coxa, ou pelo meu pé, enfim. E também a possibilidade de realizar movimentos. Então, essa medula espinhal ela é fundamental para que haja essa transmissão de informação, né, entre o nosso corpo, né, não só o tronco, como também os membros superiores e inferiores, e essas informações passam pela medula e chegam até a região cortical, né, lá no nosso cérebro. Da mesma forma, informações corticais e subcorticais vão ser levadas para o resto do nosso corpo através também dessa medula, né? Então, a medula, na verdade, é um conjunto de estruturas neurais que vai ajudar tanto na motricidade como também na sensibilidade, né? Quando há um problema qualquer numa dessas estruturas, o que acontece é que a gente pode chegar a ter uma inflamação numa determinada região. Então, essa inflamação pode ser no músculo, essa inflamação pode ser na articulação, essa inflamação pode ser no nível neural ou até mesmo no nível vascular. Então, o que a gente tem que verificar é que estrutura realmente está envolvida no processo onde o paciente nos traz, né, como um histórico, e que a gente tem que ouvir atentamente para que a gente possa perceber qual é a situação que esse paciente está nos relatando, né? Se houver um problema de uma compressão excessiva no disco, né, esse disco ele termina se degenerando, ou seja, ele termina se desestruturando, ele pode se romper ou ele pode ficar desidratado, ou ele pode produzir uma saída de um material, né, para fora do espaço dele. Então, essa saída é que se chama hérnia de disco. E ela vai ter consequências de acordo com a localização, né, que ela se encontra. Se é uma situação mais medial, se é posterior, se é anterior, se é mais lateral. Então, de acordo com a saída, para onde está saindo esse material, vão existir estruturas que vão ser comprimidas, né, por essa substância. E daí a gente tem a sintomatologia se houver um processo inflamatório em conjunto, né? Então, nós vamos poder ter o que se chama de radiculopatia quando a dor vai através da raiz nervosa, por isso o nome é radículo, de raiz, né? Então, se essa compressão ela atinge um nervo, então vai inflamar aquela região e vai produzir uma dor que vai se irradiar no trajeto desse nervo específico, né? Se é uma situação mais complicada, que a gente vai ter sintomas mais importantes, então é uma situação
que vai fazer uma compressão no nível medular. Então, aí se chama mielopatia. Ainda bem que a mielopatia é muito mais rara do que a radiculopatia, né? Então, a mielopatia, para que haja realmente uma compressão nesse nível, essa lesão ela tem que ser muito mais importante. E aí nós vamos ter também sintomas mais importantes, né? Então, o que nós temos que fazer é alertar as pessoas, né, que assim que ocorra uma sintomatologia, esse paciente ele deve procurar uma orientação médica, uma orientação fisioterápica, para que o seu caso seja tratado da melhor maneira possível e muitas vezes de uma forma preventiva a uma situação que pode se agravar. Então a gente tem essa possibilidade de melhorar bastante os casos dessas pequenas protrusões em que ocorrem mais frequentemente. Existem autores que dizem que se a pessoa tem uma protrusão, protrusão também quer dizer saída, né? Saída de um elemento do seu espaço, então é um sinônimo de hérnia. Se existe, né, uma situação de protrusão ou de herniação num nível pequeno, né, há situações que muitas vezes o paciente não tem nem sintoma. Agora, ocorre uma coisa engraçada, porque quem tem consultório na área de saúde, né, onde você recebe esse tipo de paciente, então você vai verificar que tem vários pacientes que às vezes tem um exame que é escabroso, ou seja, o exame apresenta uma herniação importantíssima e o paciente muitas vezes está completamente assintomático, né? Por outro lado, tem casos em que o paciente tem uma sintomatologia muito importante e muitas vezes esse exame complementar que ele nos traz, uma ressonância magnética, um raio-x que seja, né, mas para ver a hérnia melhor a ressonância. Então, ele traz uma ressonância onde não tem uma imagem que vá definir realmente e justificar a sintomatologia que o paciente está tendo, né? Então, para isso, é preciso que se faça uma avaliação mais detalhada, né? Com um quadro mais definido, né? Então, o paciente ele tem que relatar, né, uma série de fatores que, se você não perguntar a ele, ele não vai falar nada, ele não vai adivinhar muitas vezes que determinados pontos tenham relação com o quadro que ele está fazendo hoje. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que está fazendo esse meu curso, né, de avaliação da coluna, e essa aluna, ela veio relatar a mim, né, um caso que era uma paciente que tinha uma dor importantíssima, inclusive com uma irradiação no nível onde ela tem uma pequena protrusão. Então a protrusão dela não é importante, mas o quadro clínico dela é importantíssimo. Então, inicialmente, ela foi tentando verificar o que poderia ser. Ela já tinha passado por vários profissionais de peso, onde foram muito bem avaliados, com todos os exames devidamente realizados e, inclusive, com bloqueios da raiz neural, né, tanto de L4, L5 como de L5, S1,
E, no entanto, a paciente teve uma melhora muito pequena, né? E ela relatou que quando ela estava vendo a minha aula, né, sobre diagnóstico diferencial em relação a dores lombares, né, eu tinha comentado sempre, né, que é importante se perguntar se o paciente já teve algum acidente, se já teve algum trauma, se é uma lombar, ainda mais se vai numa direção de sacro, de cóccix, se caiu sentado, né? Porque muitas vezes o problema pode estar associado a outras patologias, né? Então o paciente pode fazer um quadro de hérnia, né? Um quadro de hérnia exatamente com o trajeto ali, com o disco desidratado, com o problema de degeneração já naquela região, ter uma explicação, entre aspas, porque não justificaria a dor do paciente, mas ao mesmo tempo essa paciente sofreu uma queda. E nessa queda, ela fez uma contratura importantíssima do músculo isquioxígeo, que está provocando, né, uma torção importantíssima tanto dos isquios, né, tanto dos ilíacos, né, como também do sacro, né? O isquioxígeo é um músculo que vai do cóccix até o isquio. Então, vai modificar o posicionamento do sacro e do ilíaco. E esse mau posicionamento pode gerar uma piora da sintomatologia da hérnia. E não necessariamente a totalidade da sintomatologia que essa paciente tem, não necessariamente vem da hérnia, mas ela vem uma parte da hérnia, mas uma parte ela vem dessa contratura do isquioxígeo. Então, é uma situação que a gente realmente tem que analisar, né? Tem que verificar todas as possibilidades, principalmente quando o paciente já passou por profissionais de excelente categoria, né? E como não houve, né, um direcionamento, né, de perguntas para o paciente em relação a outras situações próximas do local, né? Então o paciente não comenta nada, né? E aí realmente fica mais difícil. O que eu tenho reparado é que, como nós fisioterapeutas temos mais tempo com o paciente e como vemos esse paciente mais vezes, às vezes nós ajudamos a direcionar melhor um diagnóstico, descobrir quais as patologias que estão associadas ali naquele caso, para que realmente o paciente possa ter um tratamento mais definido e uma compreensão melhor dos profissionais em relação ao quadro que ele vem fazendo, né? Então, tudo isso, se nós formos obsessivos nas perguntas dentro do histórico do paciente, né? Porque senão o paciente ele termina não falando, não justificando numa situação como essa, né? Bom, então continuando aqui. Então, a hérnia de disco, ela pode vir, então, por uma situação que pode não provocar uma sintomatologia assim tão importante, mas existe um tipo de hérnia que a dor, ela é insuportável. É quando o material do núcleo sai e entra em contato com alguma estrutura neural. Então, esse material do núcleo, ele é muito, esse gel, né, que tem ali dentro, ele é muito ácido. E essa acidez, ela gera uma reação muito importante no local e muitas vezes também irradiada, e é uma dor insuportável, né? Então,
Nesse caso, é um caso que realmente vai ser difícil do paciente fugir da cirurgia, né? Porque é um quadro que teria que retirar aquele material que está ali exposto e fazendo a compressão na raiz ou na direção da medula, ou então, né, ter que substituir o material do disco por artefatos que se colocam entre um corpo vertebral e outro e que são excelentes quando o caso realmente vem, né, quando a sintomatologia realmente vem daquele nível, né, e daquela estrutura, da estrutura do disco. Então aí é uma situação que a cirurgia, ela na maioria das vezes, necessária, né? Então tem pacientes que às vezes têm complicações que não podem ser operados. E daí é uma situação que o médico deve ponderar para que haja uma tentativa de solucionar aquela situação. Agora, quando as hérnias são menores, quando são menos graves, a fisioterapia ela tem tido um papel muito importante no tratamento mais conservador, né? E no meu caso, como a minha formação é do RPG, da Reeducação Postural Global, né, do SUCHA, no RPG, já desde a época em que eu fiz o meu curso, isso já tem anos, né? Eu fiz o meu curso em 1983, finalizei em 84, então desde essa época que nós já conseguíamos excelentes resultados em casos de hérnias de disco e em casos de escoliose. E os resultados sempre foram tão positivos que o RPG ficou mais conhecido como se fosse um método que só tratasse da coluna vertebral, o que não é verdade. Então, o RPG, ele trata também das outras articulações, ele trata no nível de meninge, ele trata no nível de artérias, veias, ele trata vísceras, enfim. Então, nós temos uma possibilidade com o RPG de fazer um tratamento bem mais aprofundado. Mas, volto a dizer, né, o RPG ele tem um excelente resultado para casos de hérnias de disco e de escoliose, né, assim como das outras articulações e das outras situações. Então, categoricamente, eu falo que a gente consegue muitas vezes reverter a situação da hérnia e dar uma maior possibilidade, né, de qualidade de vida e em grande parte dos pacientes, se eles respeitarem, né, toda a fase de tratamento e a fase do desmame e o retorno às atividades de acordo com a possibilidade real daquele dia, daquele momento dele, então ele consegue retornar às atividades que ele fazia antes, né? Então, as hérnias de disco, elas são mais frequentes na cervical e na lombar. Na cervical, porque é a região da coluna que tem uma maior mobilidade. Então, como ela tem uma maior mobilidade, é uma região que pode entrar mais facilmente numa instabilidade, né? A região lombar, ela dá uma possibilidade, um maior risco, né, de ocorrer hérnia aí nessa região, em função da carga que o peso do tronco exerce nessa região de base, né? E também porque na região lombo-sacro-ilíaca, uma região que vai ser muito utilizada na marcha, né? Ou então quando estamos sentados ou quando fazemos alguma atividade, enfim. Então, se nós não estamos bem posicionados, se nós estamos com um desequilíbrio muscular,
articular. Então, o que vai ocorrer é a possibilidade, né, de provocar uma hérnia se houver uma sobrecarga maior ali naquela região, né? Na torácica, antigamente se dizia que não existia possibilidade de se fazer uma hérnia torácica, mas também na época não havia uma insistência maior em se fazer uma ressonância nessa região. De uns tempos para cá, tá um pedido maior em relação à ressonância magnética torácica, e onde foi descoberto que várias dores torácicas, às vezes dores quando inspira muito forte, ou então dores quando a pessoa faz um movimento, ou quando fica deitada em uma determinada posição, muitas vezes essas dores elas podem estar vindo de uma hérnia torácica. Mas as hérnias torácicas, elas nunca serão tão evidentes e tão com uma importância tão grande quanto as hérnias cervicais e lombares, né? Então, vamos ver quais são os fatores de risco para que uma hérnia possa ocorrer. O fator de risco mais importante é a parte traumática, né? Então, qualquer trauma, qualquer queda pode levar, se essa queda, se esse trauma for importante, ele vai gerar a possibilidade de herniação, né? Então, esses traumas, eles muitas vezes, quando esses traumas são recentes, o paciente até consegue fazer uma relação do momento em que iniciou uma dor, e ele consegue dizer que foi após um acidente, após uma queda, ou então hoje em dia é praxe, inclusive, né, um acidente de carro, um acidente de moto, né, um traumatismo numa atividade esportiva mais importante. Hoje em dia é feita uma imobilização, e a primeira coisa que é feita no hospital de emergência é fazer a ressonância magnética para verificar se houve herniação, se houve fratura, se houve listese dessa região da coluna vertebral. Então, é sempre um cuidado a mais, né, que hoje em dia se tem, que antigamente não se tinha. Até porque, há muitos anos atrás, não existia nem a ressonância magnética, né? Então, era mais difícil de fazer uma comprovação. Mas com o advento da ressonância, todo esse diagnóstico ficou muito mais facilitado. Então, essas quedas, esses traumas, a gente tem que saber. Agora, tem pessoas que sofrem quedas, né, que sofrem acidentes de carro, muitas vezes até capotagens, e que nem procuram nenhuma ajuda, nenhum tipo de exame, nenhuma consulta médica, nada, né? Então, essas pessoas, elas vão entrar muitas vezes numa defesa, e os mecanismos de defesa, eles vão ser acionados, e essa pessoa vai fazer posições antálgicas que muitas vezes não são muito evidentes, né? Então, se uma hérnia, por exemplo, se uma hérnia lombar é muito importante, né, e é lateral, então essa pessoa, ela pode fazer um side shift, que é uma translação importante da parte da cintura para cima, né, onde há um desvio para fugir exatamente da compressão daquela raiz nervosa comprometida, né? Mas muitas posições antálgicas não são tão evidentes assim. Então, esse indivíduo, ele vai vivendo a vida dele, né, empurrando com a barriga, às vezes tem uma dor aqui, outra acolá, às vezes ele fala, né, um relato, como o outro dia lá no consultório mesmo, apareceu uma paciente, relatando que
a última crise foi a pior, mas de tempos em tempos, né, ela já tinha crises lombares, né, às vezes desde a adolescência, às vezes desde desde a juventude. Então, é uma situação que eu sempre falo para os meus alunos, né, para insistirem muito nesse tipo de pergunta, porque realmente é uma situação que às vezes você consegue definir e resolver o problema do paciente quando você sabe exatamente qual a estrutura que está sendo, que está provocando aquela sintomatologia naquele paciente. O segundo ponto que vem assim, em escala de importância é o excesso de peso. Então, o excesso de peso, quando se faz uma atividade física e com um peso acima do que aquela pessoa pode suportar, então essa é uma situação que pode gerar uma hérnia, né? Ou então uma pessoa que seja sedentária e que trabalha num antiquário, por exemplo. Isso foi... Eu sempre lembro de casos dos meus alunos, né? Então, é uma pessoa que tinha um antiquário e que resolveu empurrar uma mesa de mármore. E ela era sedentária, quer dizer, não tinha uma musculatura que pudesse suportar, né, carregar essa mesa de um lado para o outro, ou mesmo que seja arrastar num espaço pequeno. Então, a gente tem que verificar se essa pessoa tinha condição de pegar aquele peso, né? Então, é uma coisa que eu venho percebendo ultimamente. Vou citar um exemplo do CrossFit, ou então das bikes indoor, né? Que são atividades físicas para quem tem uma estrutura, né, muscular, uma estrutura óssea bem sedimentada, né? Então, são atividades esportivas que antigamente não existiam e que cada vez mais, a cada dia, né, começa a aparecer uma nova proposta, né, de novas atividades cada vez mais radicais, como a asa delta, como o rapel, como, enfim, outras atividades esportivas que vão aparecendo, vão surgindo aí, como uma situação de moda, né? Então, as pessoas que não têm preparo físico para exercerem esse tipo de atividade devem se preparar primeiro. Então, existem etapas que essa pessoa tem que cumprir para que não haja nenhum problema maior, né? Para que ela possa suportar as sobrecargas, porque senão os discos serão os primeiros a serem atingidos, né? Então, existem muitos pacientes que estão vindo e vários pacientes com uma queixa, né, em relação a dores recentes, e quando a gente pergunta quais são as atividades físicas que essa pessoa exerce, e aí que nós vamos fazer o exame físico, não existe uma musculatura equilibrada para suportar aquela carga que ela está se colocando, né, se impondo. Então, para tudo tem que existir uma medida, né? Então, tem que se verificar se essa pessoa quer muito fazer uma atividade dessa, ela tem que se preparar para isso. A mesma coisa para jogar um tênis, para jogar um vôlei, para jogar um futebol, né? Futebol de fim de semana é uma coisa que quem é da área de traumatortopedia sabe muito bem, né? Os atletas de final de semana são atletas, entre aspas, né,
que não tem preparo físico, muitas vezes, para aquela atividade, né? Então, são atletas que normalmente durante a semana têm uma vida mais sedentária e no final de semana vão fazer a sua atividade. Então, tem que ver que nível de dificuldade está sendo feita essa atividade, né? E que quantidade de impactos e que tipos de impactos são esses que essa pessoa está sofrendo. Porque pode atingir a coluna e pode atingir outras articulações também. Aqui no excesso de peso, vou colocar também a questão da obesidade, porque a obesidade, ela gera um excesso de carga muito importante sobre os discos, sobre as articulações. Então, quando a pessoa vem, né, para o seu consultório e tem um excesso de peso e tem dor naquela região, uma das recomendações a serem feitas deveria ser essa, né? A diminuição do peso, porque aí essa pessoa ela vai conseguir ter uma diminuição da carga sobre aquele disco ou da carga sobre aquelas articulações. Então, já é um grande alívio, né? A articulação agradece, principalmente os discos, que vão ter uma melhor possibilidade de fazer as suas compressões e depois retornar à altura ideal, né? Senão, se aquele peso fica direto ali o tempo todo, né? O que acontece é que vai havendo uma compressão cada vez maior do disco e o disco termina se rompendo e aí degenerando, né? Movimentos repetitivos e a má postura, né? Quando se trabalha, quando se faz uma atividade física ou quando se fica em casa, né? Se você está com uma má postura, essa má postura ela vai gerar uma situação de desequilíbrio. E muitas vezes, se você fica horas a fio, né, numa má posição, essa má posição com certeza vai gerar uma consequência, né? E se você está, por exemplo, chega em casa depois do dia do trabalho super árduo, você quer relaxar, e aí você se joga no sofá, liga a televisão, deita a cabeça ali no braço do sofá, né? Ou pega almofadas grandes e coloca ali embaixo da cabeça. Se você faz isso uma vez na vida, né? Isso não vai gerar problema nenhum. Agora, se isso se torna um hábito constante, vai gerar um problema cervical, né? Vai gerar uma osteofitose, vai gerar um problema de herniação, pode gerar uma situação mais complexa, né? Hoje em dia nós temos a síndrome do smartphone, que também é chamada de síndrome do pescoço torto, ou a síndrome da flexão do pescoço, né? Então, hoje em dia, cada vez mais, né, estão aparecendo pacientes com problemas de hérnias importantes, inversões cervicais importantíssimas, em função de ficar o dia inteiro ali no celular. Fora que, além de gerar uma hérnia que pode ser mais importante em níveis mais baixos, os níveis mais frequentes são nível de C5, C6, C6, C7, C7T1, são os níveis mais importantes nesse tipo de caso, mas pode gerar também problemas na região cervical alta, né? Com tonteiras, zumbidos, dores de cabeça, porque vão gerar também um comprometimento no plexo cervical que fica no nível mais alto, né? Então, é uma situação de esforço excessivo, né, da musculatura extraocular junto com todas as estruturas cervicais, né? E a senilidade aí não tem como, né? Porque todos nós envelhecemos a cada minuto que respiramos, né? Então, a oxigenação
ela traz um benefício da vida, mas ao mesmo tempo ela acidifica, né, o organismo. Então a gente tem que ter, né, uma respiração trabalhada, a gente tem que ter um equilíbrio muscular, a gente tem que ter um equilíbrio energético, enfim, para que a gente possa ter uma sobrevida melhor, uma qualidade de vida que atinja, né, muito mais tempo da nossa vida, né? Então, à medida que envelhecemos, se nós mantivermos um bom equilíbrio, nós vamos envelhecer bem. Agora, se nós envelhecemos com uma situação, né, de sedentarismo exagerado ou atividades físicas que são desequilibradas e que não são adequadas para a nossa estrutura, né, nós vamos ter um desgaste do próprio envelhecimento. Então, o que vai ocorrer é que os discos eles ficam menos elásticos, assim como os ligamentos, a musculatura, os ossos eles ficam com menos cálcio, então mais frágeis, e as contraturas musculares elas podem se tornar mais frequentes, e a possibilidade de gerar uma hérnia de disco em função dessa degeneração dessas estruturas também é um caso que é muito visto nos consultórios dos profissionais da área de saúde, né? Ortopédica e traumatológica, né? Vamos falar então dos sintomas. Como eu disse para vocês, às vezes aparece um exame de pacientes, né, que não necessariamente estavam reclamando daquela região, que quando você observa uma hérnia importantíssima, mas que ela está assintomática, né? Por outro lado, também pode aparecer, né, um quadro onde o exame não é tão importante assim e a pessoa tenha uma sintomatologia muito importante. Isso serve para que a gente possa definir que a clínica ela é prioritária. Então, nós temos que ter uma boa avaliação, né? Temos que fazer uma boa avaliação, fazer perguntas pertinentes de acordo com a região e com o quadro que o paciente está apresentando, principalmente se a clínica não bate muito com o exame, né? Então, a gente tem que saber do paciente se ocorreram outras patologias que estão associadas ali, para que a gente possa ter um melhor, traçar um melhor planejamento para tratar daquele paciente, né? Então, nós vamos ver que realmente saber como é que são essas dores, em que localização elas estão, que tipo de dor, se além da dor se tem outra sintomatologia. Então tudo isso vai nos levar a uma definição melhor do quadro do paciente, nos proporcionando mais material para que a gente possa fazer um diagnóstico diferencial, né? Então, o que a gente vai ter que verificar em primeiro lugar, que tipo de dor, né? A dor da hérnia é uma dor que normalmente é descrita como uma dor profunda e é uma dor que pode estar localizada numa determinada região ou pode ser irradiada quando há um problema também de comprometimento de alguma raiz nervosa. Então, se a hérnia está fazendo, né, uma compressão ali no nível de raiz, pode haver uma dor irradiada também para o dermátomo daquela raiz, ou seja, para o território, para a região que aquele nervo está
ali como responsável, né, pela inervação, não só sensitiva como motora. Então, o que a gente tem que verificar é, depois de definir bem a região, a localização, que tipo de dor, e se tem outro sintoma, né? Nós temos que verificar se existe um formigamento, se existe uma dormência, se existe uma sensação de fisgada, de ardência, né? Então, essa já é uma sintomatologia que é uma sintomatologia neural, mas que já vem com um comprometimento um pouco maior, né? Então, nós temos que verificar, né, também se a dor ela difere quando o paciente faz algum movimento. Geralmente, a dor aumenta quando se faz a extensão da coluna. Agora, tem paciente que tem mais dor quando se faz a flexão da coluna. Então, é sempre importante também na sua avaliação saber quando a dor piora, quando a dor melhora, né? Geralmente, esses movimentos ou de extensão ou de flexão na hérnia de disco, a sintomatologia termina aumentando, né? Ou só numa direção de movimento ou nas duas direções. Quando a dor é em função de uma degeneração, então a degeneração ela vai se instalando pouco a pouco. A degeneração é um processo, né? Então, quando a dor vai se instalando pouco a pouco, essa dor ela vem então de um processo de envelhecimento ou de um processo inflamatório que foi gerando um quadro de artrose ou de osteófitos, né? Que já são conhecidos da população, né? As pessoas têm mania de ver o laudo, de ler o laudo e depois ficam querendo saber o que significa, então, ou então vão no Google para perguntar. Então, normalmente as pessoas já sabem o que significa uma artrose, o que significa um osteófito. Mas é sempre bom você esclarecer o paciente exatamente o que está acontecendo dentro do quadro dele, né? Então, quando a hérnia é traumática, ela vem subitamente. Então, a sintomatologia é de imediato no momento em que o paciente faz a herniação. Então, pode haver uma sensação de calor na região, pode haver uma sensação de um estalo ou de um rasgo, né, de tecido, e daí essa é a sensação da dor traumática, né, da dor da hérnia traumática. E a hérnia fica bem localizada, e se ela está comprimindo, o trajeto vem numa situação assim mais evidente, né? Então, o trajeto mais definido e de uma forma mais completa. Nas radiculopatias das hérnias cervicais, quais são os tipos de sintomas que podem ocorrer? Então, o paciente pode reclamar de dor no pescoço, dor nos ombros ou nos braços, até as mãos, né? A dor pode ser de um trajeto específico ou até mesmo de 2 trajetos de nervo, ou 3, enfim, depende da situação e depende dos níveis que esse paciente fez a sua lesão, né? Elas podem estar associadas à dormência, formigamento, agulhadas, né? Quando dá essas agulhadas com a dormência, esse tipo de sintomatologia recebe um nome que é a parestesia, né? Então, essa parestesia ela é muito incômoda e às vezes a pessoa perde a sensibilidade na mão ou sente
existe uma diminuição de força de um determinado movimento, né? Então, quando há uma situação já de diminuição de força, de diminuição da sensibilidade, é sinal de que o caso é um pouquinho mais complicado, né? Mas são casos que a gente ainda pode reverter, né? Agora, os níveis mais afetados para as radiculopatias são os níveis de C5, C6, C6, C7. São os níveis mais afetados porque são níveis onde vai haver uma maior probabilidade, né, de repetição de movimentos, de flexão do pescoço, né? Então, movimentos repetitivos ou então manutenção do pescoço nessa posição para um trabalho ou para uma atividade física, enfim. Então, esse paciente geralmente vai fazer uma herniação nesse nível. Isso não quer dizer que nos outros níveis não ocorre também, mas com menos frequência, né? Agora, e as mielopatias das hérnias cervicais? Ou seja, quando há uma compressão no nível medular. Então, já comentei com vocês aqui que as mielopatias, elas são situações mais graves. Então, as mais graves, elas podem gerar uma tetraplegia ou uma tetraparesia. E é uma situação bastante grave e então ela vem também de um trauma muito grave. Então, pessoas que caem do cavalo por cima do pescoço ou uma queda de uma altura importante que bate a cabeça, ou então com um mergulho, né, numa piscina que não tenha uma grande profundidade, então a pessoa bate a cabeça no fundo da piscina, né, ou um acidente de carro muito importante pode levar a uma ruptura de ligamento com uma ruptura do disco e muitas vezes ou a herniação importante ou a invasão da medula pela própria vértebra, né, por uma listese, ou seja, por um deslizamento da vértebra, porque rompeu outras estruturas que estavam sustentando ela no lugar. Então, são acidentes mais graves que vão ter também comprometimentos mais graves, né? Então, um tratamento que às vezes pode ser reversível, dependendo do nível de compressão medular, e, na maioria das vezes, irreversível. Então, é uma situação que realmente tem que se tomar muito cuidado com esse tipo de queda, de acidente, enfim, né? Às vezes, por mais cuidado que a gente tenha, né, com a nossa vida, muitas vezes acontecem coisas que fogem ao nosso controle. Aí não tem jeito. Mas a gente podendo ter cuidado realmente é fundamental, né? Então, nessas lesões, que são lesões que vão atingir mais, né, a parte posterior da medula, vão dar dormência nas mãos e podem gerar dor de cabeça, rouquidão, vertigem, zumbido, alterações tanto auditivas como oftálmicas. Então, a pessoa ela pode ter reações, né, pode ter sintomatologias que parecem assim, importantes, mas que nesse caso, a maioria das vezes, elas são reversíveis, ou seja, a gente pode recuperar, né? Mas para isso a gente tem que fazer uma avaliação mais precisa, né? Não só do quadro, mas também do histórico do paciente e juntar isso com a análise dos exames, né? Fazendo medições e procurando verificar realmente a gravidade ou não da lesão, né?
e traçar um planejamento mais definido. As hérnias mais centrais, elas podem também dar um déficit motor, podem dar uma diminuição de força, né? Na mão ou nos braços, pode dar uma diminuição também da sensibilidade e alteração de reflexos. E os níveis mais comuns, aí nesse caso das mielopatias, são C2, C3, C3, C4 até C5, C6, né? Então a gente tem essa possibilidade. Agora, tem casos que às vezes há uma compressão nesse nível e a pessoa já tem, por exemplo, o reflexo de Babinski, que é um reflexo na planta do pé, né, que a gente faz uma passada rápida, né, com um instrumento pontiagudo, e a pessoa faz a extensão do hálux, né, do dedão do pé. Então, muitas vezes é para uma hérnia cervical, né? A mesma coisa em relação a controle de esfínteres, tanto na parte da bexiga como também na parte do reto, né? Às vezes a pessoa reclama de uma incontinência pequena, né? Ou quando faz um esforço, ou quando vai fazer alguma atividade, ou quando tosse e aí tem uma incontinência. Às vezes aquela incontinência ela tem uma causa local, mas às vezes ela pode ser fruto de uma hérnia cervical. Então isso tem que ser verificado, tem que ser visto para que o tratamento possa ser feito de uma maneira mais completa, né? Mais adequada. Nas radiculopatias torácicas, nós temos uma dor constante, vamos ver pacientes com dores constantes ou intermitentes. Esse paciente pode ter dor ao inspirar profundamente e às vezes ele consegue localizar exatamente o ponto da dor, né? Então vai ser a região onde tem uma lesão, né, específica. E muitas vezes ele relata uma dor que pode vir para frente, então uma dor que pode estar associada a um dermátomo, ou seja, a uma região daquele nervo que está sendo comprimido, né? É a região de inervação daquele nervo que está sendo comprimido. É a dor tanto na extensão quanto na flexão. E uma deficiência da sensibilidade, né? Agora, na região lombar, né, nas radiculopatias das hérnias lombares, que nós vamos ter? Dores na região lombar, na região de quadril, ou indo para membros inferiores, podendo chegar até o pé. Elas podem estar associadas à dormência, formigamentos, agulhadas, né? Então, aí já são as parestesias, que são as compressões com um pouquinho mais de importância, né? A dor em queimação também, a dor em ardência, diminuição de força dos membros inferiores, a diminuição da sensibilidade da zona afetada. E os níveis que são mais frequentes para se fazer uma herniação são os níveis de L4, L5, L5, S1. São os mais comuns. Volto a dizer que os outros níveis, eles também são afetados, mas são afetados com menos frequência, né? Nas mielopatias torácicas e lombares, né? Então, pode haver a dormência nos pés, a dor nas pernas, independente da posição, uma sensibilidade muito afetada, alteração de reflexos, níveis mais comuns até L1, L2, que é onde a medula vai se finalizando, né? Em alguns pacientes de L2, L3, mas normalmente até L1, L2. E nos casos mais graves, o paciente pode chegar a fazer uma paraplegia, uma paraparesia, né?
com perda de controle esfincteriano e com um caso, numa situação assim mais grave. Então, de novo, comentando aqui com vocês, para sintomatologias tão importantes, é necessário que esse paciente tenha sofrido um trauma muito importante, né? Então, e sempre, né, com o alerta aí do trânsito, né, a gente tem que ter realmente muito cuidado com a parte, né, dos acidentes de carro, das quedas importantes, dos exames que vão fazer um esclarecimento do diagnóstico. Então, na ressonância magnética, quando a pessoa sofre um acidente qualquer, seja ele no esporte, seja ele um acidente de carro, seja numa piscina, enfim, tem que se ter a ressonância magnética, porque o diagnóstico da hérnia, ele é fechado com a ressonância magnética. Agora, para nós fisioterapeutas, vai ser muito importante ter a ressonância magnética, mas também vai ser fundamental fazer uma avaliação biomecânica da coluna através da medição, né, de traçados e ângulos das incidências do raio-x, da incidência de panorâmica, né, em posição ortostática, tanto em AP quanto em perfil. Então, isso para o médico não é relevante, mas para o fisioterapeuta isso é fundamental, porque a hérnia, ela não é uma causa necessariamente, né? A hérnia é uma consequência e muitas vezes nós vamos poder entender melhor, né, se aquela zona onde está ocorrendo aquela hérnia, né, se ela tem alguma relação com outras zonas através de medições por esse raio-x e também por testes específicos que fazemos na nossa avaliação. Se você gostou desse vídeo, então inscreva-se no meu canal do YouTube, curta a minha página no Facebook e comece a me seguir no Instagram. Até!